A ideia, na verdade, dessa aula, a solicitação inicial foi para que a gente fosse dar quase que... O título dela nos leva a crer que vai ser uma aula de administração de consultório. Mas eu não sou administrador. Então, como eu não sou administrador, eu, na verdade, vou tentar passar para vocês uma visão que as universidades não dão. Que é mais ou menos o seguinte: tu faz a tua formatura, recebe o teu diploma, e agora? Como é que vai funcionar o dia seguinte? A não ser que tu vá fazer a tua residência e tal, tu faz a tua residência, acaba a residência, e aí? Tem um lado todo que é o lado de empregos. Sobre isso nós não vamos falar. Eu vou tentar, na verdade, colocar para vocês como é que funciona o sistema da montagem do consultório de vocês. Tanto de vista burocrático, pode ser um pouco chato, vocês são novos demais, vocês não estão enfrentando isso, mas como do ponto de vista financeiro, o que é muito interessante. Eu acho que vocês vão aí ter informações que a universidade não traz e que de alguma forma nos choca. Porque eu achava, como talvez a maioria de vocês ache, que tu vai abrir o teu consultório, um dia depois com o teu diploma, bota ele na parede, senta numa mesa bonita assim e tal, e a fila fica que nem na frente do ambulatório do SUS, assim, se estabelece uma fila nas quais as pessoas vão se perguntar assim: escuta, quanto é que é a consulta particular? Aí tu vai dar um valor tal, não, valor mais alto, o senhor merece mais e tal. E em cima disso a gente imaginava. A ideia dessa aula surgiu uma vez que eu estava num plantão com duas residentes da ginecologia e as duas estavam tendo a seguinte conversa: olha, eu acho que quando eu sair da minha residência, no meu primeiro ano, eu imagino estar ganhando 30 mil por mês. Aí a outra disse: não, eu vou estar ganhando 40. Quando as duas disseram isso, e eu fiquei imaginando de onde é que ela ia tirar esse dinheiro, eu disse assim: olha, acho que vocês não conhecem como é que funciona a vida aí fora. Então, basicamente, é aí que surgiu. Nós podemos até ganhar 30, 40 ou 100 mil reais por mês. Acho mais fácil fazer isso jogando futebol do que atendendo medicina em consultório. Mas isso até existe. Eu só vou tentar mostrar para vocês alguns cálculos para trazer um pouco da realidade, para pelo menos vocês não saírem com a ideia de que no primeiro ano de vida vocês vão estar ganhando o salário de artista de televisão. Primeira coisa, essa parte é bem burocrática. A grande vantagem de vocês terem conhecimento disso é que todos nós temos aquela imagem de que tu vai simplesmente botar na tua portinha, assim, consultório médico, doutor fulano, e vai poder atender. Não pode. Os consultórios médicos são, como qualquer outra atividade, uma atividade econômica regulamentada. E em sendo regulamentada, a gente tem que seguir os passos necessários para que a gente possa executá-la. Então nós temos que regularizar ele do ponto de vista burocrático, ISSQN, credenciamento, abertura do consultório, assim por diante e tal. E eu coloco busca pelos convênios. Eu sinto muito, mas salvo raríssimas pessoas aqui, todos vamos atender convênios. Mais cedo ou mais tarde, nós não temos como fugir disso. Acho muito difícil alguém que se forme no primeiro dia após a formatura sair atendendo somente consultas particulares. Tenho que contar para vocês que eu tinha isso quando eu me formei. Eu atendia 100% de particulares. Então eu atendia uma paciente particular a cada 3 meses. Tá bom, 100% de particulares. Hoje a minha estatística é um pouquinho diferente, mas ela é um pouco mais real dentro do que a gente encontra variações de especialidade. Dentro da minha especialidade é uma coisa mais usual. Primeira coisa, ISSQN. Nenhum de vocês paga ISSQN pelo seguinte detalhe: essa é a lei que rege o ISSQN, está escrito lá no artigo 71 que todos os profissionais liberais têm 3 anos de isenção para pagar o ISSQN. O que acontece? A gente se forma, pega o diploma bonitinho, vai lá na secretaria, depois eu mostro para vocês aonde, regulariza e não precisa pagar. 3 anos. Digamos os 3 anos que tu está fazendo a residência. Período no qual tu provavelmente não vai ter consultório. Até pode ter, mas é um período que provavelmente a gente não vai ter consultório para abrir. Quando a gente for abrir, quando a gente for regularizar, a gente tem que ir lá na Prefeitura de Porto Alegre, lá na Siqueira Campos, eles chamam de Prefeitura Nova, na verdade é um prédio velhão que tem lá, nos fundos, e regulariza a condição. O ISSQN não é uma coisa muito cara, o ISSQN é mais caro para outras atividades econômicas, que é colocado sobre porcentagem do faturamento. Para nós é um pagamento anual. Dá algo em torno de R$300 por ano o ISSQN de Porto Alegre. É uma coisa que dá para pagar e não tem como evitar. Tem que levar esses documentinhos, e a grande vantagem é que vocês, na verdade, podem fazer isso pelo site, imprime isso aqui tudo, preenche direitinho, leva lá e paga. Juro para vocês que estão no início da carreira que isso não faz diferença. Se vocês não sabem isso, no momento que vocês forem abrir o consultório, ninguém vai dizer para vocês. E, portanto, acaba valendo a pena pelo menos ouvir isso, ouvir que tu precisa desses pequenos detalhes para poder fazer.
Segunda coisa é o alvará. Não adianta locar um consultório. Suponha que vocês loquem e tenham o endereço do consultório. A gente não pode atender lá dentro. É ilegal atender lá dentro porque ele precisa do alvará. Tanto um alvará de funcionamento quanto um alvará de saúde. O alvará de funcionamento costuma ser mais fácil. Na verdade, paga-se uma taxinha que está lá, que sempre que tu for instalar, tu paga. E aí tu tem que pagar ela trienalmente e é barbada. E se tu for encerrar, isso nós vamos aprender com o governo. O governo ele nunca vai participar ativamente do teu negócio. Ele vai apenas participar como um sócio passivo. Ele sempre vai querer o teu dinheiro. E, portanto, ele pega lá a tua taxinha, tu solicita a abertura do alvará e consegue abrir. Tem que ter esses documentos, o local da abertura dele é dentro da SMIC, tem um horário para fazer e não costuma ser muito difícil. Mas vai lá e faz o alvará de vocês. O problema é que esse alvará te possibilita abrir uma lojinha, mas ele não te possibilita atender pacientes. Para atender pacientes, a gente cai no alvará de saúde. O alvará de saúde, hoje vocês nem sabem o que é isso e vocês não têm nenhum estresse com isso. O alvará de saúde é uma das coisas que mais incomoda aos médicos ao longo da sua carreira privada. Por que isso? Porque todos nós trabalhamos em locais públicos, vocês fazem a formação de vocês passeando por lugares públicos, seja for em posto de saúde, seja for no próprio Presidente Vargas, vários de vocês já fizeram estágio conosco lá. O que acontece? Vocês olham aquele local e vocês não precisam ser especializados em alvará e vocês sabem que 90% deles deveria ser fechado hoje, agora. E o que acontece? Quando as mesmas pessoas que avaliam esses alvarás entrarem no consultório de vocês vão se apavorar. Porque eles vão entrar e vão dizer que o carpete é de uma cor inadequada porque fere aos olhos da paciente, eles vão dizer que a cor da parede não é boa e tem uma teia de aranha que se instalou lá há 3 anos atrás, mas já saiu, mas tem um pezinho de aranha. E parece que eu estou falando brincando, só que é a mais absoluta verdade. Tudo aquilo que as pessoas não exigem para o público, eles vão exigir para vocês, no extremo do extremo da legislação. E eu tenho certeza que isso vai indignar vocês. Por que isso? Porque eu sou um cara que eu tenho consultório há 15 anos. E o meu consultório já tem alvará. Cada pessoa que entra no meu consultório tem que solicitar um novo alvará de saúde. Cada pessoa que entra no meu consultório vai lá uma pessoa avaliar e diz que tem alguma coisa errada. Cada pessoa que entra é uma obra dentro do meu consultório. Ou seja, eles não conseguem concordar nem entre si. E eu juro para vocês, se vocês olharem a condição de um consultório privado e compararem com qualquer lugar público que vocês trabalham, o mínimo que vocês vão ter é um estado de choque. Porque o grau de exigência que eles têm, ele é completamente diferente. Mas não tem como deixar de ter. Tu precisa ter o alvará de saúde para poder abrir o consultório. Regido por um mar de leis complementares, decretos e tal, e todos os detalhes estão colocados aqui. Se vocês forem partir do zero, se vocês forem pegar um consultório que é um buracão com um chão e uma parede, vocês devem pegar um arquiteta que saiba trabalhar com saúde. O projeto de saúde ele não é um projeto comum. E como ele tem várias características, é fundamental que a pessoa que vai fazer o projeto consiga executar este projeto de forma que, em ele pronto, seja aprovado pelo pessoal da vigilância sanitária. Então, é um ponto difícil, é um ponto complexo, vão fazer tudo certo e elas vão lá e vão dizer que tem um que outro erro, mas é uma coisa que não tem como fugir. Porque sem isso, do ponto de vista prático, vocês não têm um consultório médico. E aí vocês vão para o Kinês. Kinês é uma novidade que, para nós médicos, ela é muito complicada. O Kinês, ele é feito na Secretaria Municipal de Saúde, é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Basicamente, qualquer coisa que faz saúde tem que ter um registro no Kinês. Para tu abrir para o teu consultório e botar um Kinês lá é barbada, porque tu vai na Secretaria de Saúde e nem é muito difícil. Eles fazem um horário marcado, te botam bastante tranquilo. O problema é que qualquer lugar que tu trabalhar vai te cadastrar também. Então tu chega lá e te cadastra tu credencia no Moinhos de Vento, eles te botam no Kinês. Tu vai para a Nestor Neste, te credencia no Kinês. Tu vai trabalhar na policlínica, sei lá o quê, eles te botam no Kinês. Quando a gente vai olhar o nosso próprio Kinês é apavorante. Tu descobre que tu tem Kinês até no hospital que está fechado. E se tu for somar as horas que tu tem em cada um desses locais, dá 480 horas. Porque cada um credencia do jeito que quer e, na verdade, tu tem vários hospitais que a gente é credenciado e a gente não cumpre carga horária, a gente vai quando tem paciente. Isso é importante porque já houve em Porto Alegre processos em cima do Kinês, de pessoas que tinham no Kinês 2 locais ao mesmo tempo. Então,
O CNES hoje ele ainda tem pouca importância, mas todos nós temos que saber que isso tem que estar bem regularizado, porque a médio e longo prazo, tenho certeza, vai ser utilizado como uma forma de controle sobre nós. E não tem como evitar. A gente precisa ter o CNES para fazer alguma solicitação em termos de qualquer coisa, de credenciamento e assim por diante. De posse disso, temos um consultório, temos um endereço, temos o alvará, temos o alvará de saúde, pagamos o ISSQN, temos o nosso título de especialista bonitinho colocado na parede. A gente acha que as pacientes vão bater na porta e vão entrar. Até pode, se a gente der sorte e for para um local onde não tenha nenhum outro médico e a gente esteja atuando sozinho, pode acontecer isso, tranquilo. Mas se nós formos considerar uma cidade como Porto Alegre, isso definitivamente não vai acontecer. E mais, mesmo que aconteça, a gente tem que ter onde internar essas pacientes. E se a gente for considerar Porto Alegre, praticamente todos os hospitais mantêm um regime estrito de credenciamento que acaba fazendo com que pessoas novas tenham dificuldade de entrar. Então, eu conto para vocês, para me credenciar no Moinhos de Vento, eu levei por baixo 6 ou 7 anos. Não é coisa fácil. Pressuponho que hoje não esteja mais fácil, até porque hoje em dia está faltando leito em um hospital privado em Porto Alegre para internação. Portanto, a dificuldade que eu tive provavelmente vai ser aumentada para vocês. Como é que vocês devem fazer, então? Primeira coisa, ter todos os documentos na mão. Pega o xerox da carteira do CRM, um currículo, xerox de título especialista. Eu botei TEGO porque essa aula foi originalmente feita para ginecologistas e obstetras, mas os bons hospitais de Porto Alegre não credenciam quem não tiver o título da especialidade. Não tem como. Entrar no Mãe de Deus, tu não vai te credenciar tendo feito sua residência. Tu, além da residência, tem que ter o título de especialista. E, portanto, isso é uma maneira que até a própria medicina tem de se proteger. Vamos credenciar os melhores. Cartas de recomendação, chefe de serviço ou membros efetivos dos corpos clínicos, muito frequentemente eles pedem para locais onde tu mesmo fez a residência. Então o chefe do serviço lá de hematologia te dá uma carta e tu como hematologista facilita o teu credenciamento em determinado local. Mais do que isso, essa carta de recomendação ela é melhor se ela for feita por um membro efetivo do corpo clínico, que também é uma categoria, não basta ser credenciado. Tu tem que ser membro efetivo do corpo clínico para ter algumas características que nós vamos ver depois. O certo é que tem que ter isso aqui para tudo. E a única forma de tu abrir um consultório e ter alguma chance dele ir para frente é tu conseguir internar as pacientes que forem oriundas desse consultório. Porque vocês vão concordar. Não adianta nada tu ter uma clínica, mesmo que seja clínica, e que tu tenha que internar um paciente e não possa internar. A não ser que tu vai fazer lá dermatologia pura e simplesmente clínica sem possibilidade de internação. Fora isso, é fundamental tu ter, junto com o teu consultório aberto, a possibilidade do credenciamento em um hospital. Eu cito aqui os principais hospitais de Porto Alegre e cada um tem uma característica própria. Todos eles são difíceis de entrar. Eu me lembro como eu me credenciei em cada um deles. Cada um deles foi um osso. Hoje em dia, por exemplo, o Mãe de Deus, para conseguir o credenciamento, eles acabam fazendo tu fazer um curso dentro do Mãe de Deus para poder solicitar o credenciamento. O Moinhos de Vento não tem isso, mas tu tem que ter títulos de especialista. O Divina Providência tende a ser o mais fácil de conseguir o credenciamento hoje. E eu sempre recomendo para quem está na gineco, vai lá e se credencia no Divina. O Divina tem uma grande vantagem. Todos os convênios que tu não tens, o hospital pode receber e repassar para ti. Portanto, o fato de ser credenciado no Divina, ele te amplia a possibilidade de internações. E, portanto, eu acabo recomendando todo mundo buscar o credenciamento da Divina Providência. O Ernesto Dornelles e a PUC costumam ser hospitais mais restritos. Eles, como regra, não credenciam. Mas, claro, se tu fores ser o auxiliar direto de alguém que trabalhe muito lá, eles te abrem. É difícil apenas tu bater na porta e dizer o seguinte, quero me credenciar aqui na PUC. Provavelmente vão te dizer não, mesmo que tu tenha feito a tua faculdade lá. Claro, se tu fizer a residência lá e abre um consultório no centro clínico, pode ficar tranquilo. O certo é que cada um desses locais tem uma característica própria de credenciamento. E todos eles têm seus meandros próprios. Isso vai variar de especialidade para especialidade. Eu sempre conto, a forma que eu consegui o meu IP e o meu credenciamento do Ernesto Dornelles foi absolutamente nonsense. Eu estava trabalhando como plantonista do Ernesto Dornelles e eu não tinha IP. Na época, 90% dos atendimentos eram pelo IP. Então eu atendia de graça. Eu subi no andar lá da direção do IP e tive um ataque histérico. Assim, eu estou trabalhando de graça, sei lá o que, e me deram. Eu não sei se hoje o ataque histérico funciona. O certo é que, por incrível que pareça, ainda tem uma fila grande de pessoas tentando entrar em convênios como o IP. E depois eu vou ver para vocês, ele paga muito, deve ser por isso que a gente está fazendo fila. A Santa Casa tem a mesma característica dos outros dois. Na minha área, por exemplo, tu tem que ter a apresentação feita para o chefia do serviço e tal. Cada hospital tem a sua característica.
Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o interior. O interior vai depender de localizações próprias. Cada local vai te receber de uma forma. Tem locais que eles pagam para tu morar lá. Tem locais que eles pagam para tu sair de lá. E, portanto, é difícil a gente fazer uma avaliação para interior, porque do interior, cada cidade é uma cidade com uma característica própria. O certo é que o que eu estou falando aqui vale mais para Porto Alegre do que para qualquer outra coisa. Bom, estabelecido isso, tu já tem teu consultório aberto, tu já tem os teus credenciamentos no hospital, só falta, na verdade, chegar, sentar e começar a atender. Beleza, né? Infelizmente, mesmo que a gente tenha a imagem de que vai sair atendendo consulta particular a R$300, porque tu lê lá na Veja que tem gente que cobra R$1.000 a consulta em São Paulo e tal, a realidade é que muito dificilmente alguém vai conseguir abrir um consultório hoje nas mais diversas áreas que só atenda particulares. É óbvio que isso existe, tu vai para cirurgia plástica, isso é muito comum, tu vai para determinados nichos, pequenas áreas, isso vai ser comum. O grosso das áreas, a gente acaba caindo nos convênios. E a realidade é que cair nos convênios te traz um lado positivo, aumenta a possibilidade de pacientes, e vai ter um lado negativo, como eu vou contar para vocês a seguir. O certo é que no Rio Grande do Sul, e a gente deve ficar feliz com isso, no Rio Grande do Sul a Unimed é muito forte. No Rio Grande do Sul é completamente diferente do resto do país. As Unimedes, como regra, em São Paulo, Rio de Janeiro, são muito mais fracas do que a nossa. Para nós isso acaba sendo bom, porque a Unimed é, sem dúvida, o convênio que melhor remunera. Então a gente pode ter problemas com a Unimed, nós podemos reclamar da Unimed, tem muitos médicos que têm problemas com a Unimed, porque a lógica da Unimed era ser uma coisa particular. Mas dentro do mercado, mesmo que ela atue em parte como um convênio, ela é um, entre aspas, convênio melhor do que os outros. Nós temos aqui o IP, que é uma coisa muito forte, é uma coisa basicamente gaúcha do estado do Rio Grande do Sul, e vários outros grupos e vários outros convênios. Eu vou dar uma esmiuçada nisso para ver se a gente pega. Se eu saio hoje da minha faculdade, não adianta nada, mas se eu saio hoje da residência, a primeira coisa que eu faço é isso aqui. Eu me inscrevo como um novo cooperado. As vagas da Unimed, elas abriram um pouco, porque na minha época era barato para entrar. Então a fila era muito longa. Hoje, a lógica da Unimed é o oposto disso. As filas reduziram as custas do aumento do valor da entrada. Esse é um detalhe. A gente vira cooperado da Unimed e, portanto, a gente, entre aspas, paga porque a gente compra uma fração da Unimed. E o valor depende do local. Mas qualquer valor em torno de 40 mil é considerado razoável. É disso, tem alguns lugares que é mais caro, pode ter um que outro seja mais barato, mas não se tem a imagem de que a Unimed tu entra sem tirar um centavo. Na verdade é um valor que é um valor importante e que no início da tua vida, tu te formou mês passado e o teu consultório, tu atendeu 2 pessoas, faz diferença tu ter que pagar essa conta. Ela é largada durante teus anos de produção, mas dependendo da especialidade, quem está começando a produzir não ganha o suficiente para pagar. E eu já tive colega, por exemplo, que teve que pegar emprego para pagar a inscrição dela da Unimed. Isso eu já vi acontecer. Mas se vocês quiserem saber como é que faz, vocês entram no site da Unimed, eu não sei se dá para ler direito aqui, mas entra no site da Unimed e só escreve lá em cima, quero ser cooperado. Ele vai abrir, ele abre o termo de inscrição, preenche o formulário e aguarda e vê o que acontece. Ele tem todos os dados que são os mesmos dados e o importante é vocês saberem que qualquer pessoa pode cadastrar até 2 especialidades e só pode cadastrar uma terceira se for medicina do trabalho. Tá ok? IP. O IP é uma coisa interessante, assim. Eu não conheço ninguém que ame o IP. Mas teve uma vez que o sindicato tentou fazer um movimento, vamos acabar com o IP, todo mundo vai sair do IP. Tá bom. Aí tinha uma fila de saída do IP. Tinha uns 15 pessoas. Aí ao lado dela se estabeleceu uma fila de entrada no IP que tinha 500 pessoas. Por quê? Porque o IP, como regra, está fechado, a maioria das especialidades está fechada, e por pior que o IP seja, o IP tem a possibilidade de trazer pessoas para o teu consultório no momento em que tu está iniciando. Então, muitas vezes começam atendendo pelo IP e vão largando. Então, existe sim o número de pessoas que largam. Entretanto, o número de pessoas querendo entrar é maior do que o número de pessoas querendo sair. Tem todos os mesmos documentos e tal que tem que ser preenchidos. Ele cria um problema que a gente tem que ter uma continha no Banrisul. Todo médico tem conta em vários bancos. E não é porque a gente tem dinheiro, é porque cada convênio paga por um lugar, tu acaba sendo obrigado a ter isso. E hoje em dia, o IP te exige comprar um PIMPED, ou seja, além de te credenciar, além de ter o consultório, além de ter isso, aquilo, a gente é obrigado a fazer um investimento. Isso aqui gerou grandes discussões no sindicato, eu era contrário a isso, mas no final das contas não tem como evitar. Tu paga os R$415 e a grande vantagem do PIMPED é que tu recebe a consulta bem mais rápido.
E sem dúvida, hoje a gente recebe as consultas do IP bem mais cedo do que era previamente. Quando eu comecei a atender pelo IP, era muito interessante, assim, a gente fazia um procedimento, e esse procedimento era fazia em março. Era dezembro ele entrava. Quando ele entrava, a gente lembrava do procedimento. Hoje, pelo menos, as coisas entram um pouco mais rápido. Os valores são outra história, nós vamos chegar lá. E aí existem vários locais, eu sempre faço questão de citar a Mende, um sistema como a Associação dos Médicos do Mãe de Deus. Ele pode estar sujeito a críticas para cá ou para lá, porque ele é um sistema que, de alguma forma, na época da Unimilitância, ele atacava a Unimilitância da Unimed. Mas, basicamente, o que é? São grupos de médicos que se unem em torno de uma associação para poder atender todos os convênios que aquela associação fizer. Então, existe mais de um do que esse, mas o protótipo é a Associação dos Médicos do Mãe de Deus. E eu acho que é importante vocês saberem que existe isso. Começou na emergência lá, o pessoal ia atender, tinha uma paciente que era de um outro convênio, era pago via associação. Para quem é membro efetivo do hospital e membro efetivo da Amende, consegue atender no seu consultório pacientes de convênios que essas pessoas não têm. Então eu falo por mim, eu sou membro efetivo da Amende, portanto eu atendo no meu consultório, convênio que eu não tenho, eu atendo o Sul América no meu consultório, por exemplo, sem que eu tenha a Sul América. Então acaba sendo interessante o fato de que te abre um leque a mais de pacientes potenciais para atender. E mais do que isso, a Amende faz as suas negociações e com as negociações que a Amende faz, ela possibilita com que tu atenda convênios que tu nunca ouviu falar. Então, antigamente eram 43 convênios, eu até botei aqui, e eu tenho que contar para vocês que eu não sei quantos são hoje. O que importa é que as consultas são desse valor. E aí é a primeira vez que eu falei em valores para vocês. Algo entrou de 42 a 126. Aí, um desavisado faz o seguinte cálculo. 42, 126, na média 80 pila. Não é verdade. Na média é 44. Porque a realidade é que 90% é 42, aí tem 2, 3 que são um pouco mais caros, então o valor médio da consulta a gente começa a clarear aqui que não é um valor tão alto assim. E valor de 126 pila, eu até sei qual é, nunca atendi, portanto não pode ser tanto assim. E para quem não tem nenhum convênio, para quem não tem Unimed, para quem não tem IP e começou hoje o seu consultório, eu faria isso aqui, que uma colega me ensinou a fazer e eu fiz e valeu a pena. Faz uma pastinha e bota todos os documentos. Bota lá o alvará de saúde, o teu diplomas todos, título de especialista, carteira de identidade, faz um xerox com tudo. E vai um a um. E, portanto, acaba aumentando a tua chance, porque vai ter um que outro lugar que pode estar aberto para a tua especialidade. Vamos estabelecer a seguinte norma. Para conseguir convênio, quanto maior for a tua subespecialização, maior é a possibilidade de tu conseguires o convênio. Portanto, na minha área, por exemplo, sou ginecologista obstetra. Quando eu fiz a residência, eu jurava que eu era um especialista. Fiz 3 anos e tenho título de especialista. Não, eu sou considerado área básica. Para a área básica, costuma ter muita gente, pouca vaga e costuma ser difícil de credenciar. Mas se tu for, por exemplo, o único especialista em lóbulo direito da orelha, talvez tu tenha um credenciamento direto. E nesse aspecto entra a primeira regra. Quanto melhor for a formação de vocês, quanto mais especialistas vocês forem, maior é a possibilidade de vocês conseguirem, inclusive, credenciamento em qualquer convênio. Portanto, guardem isso. Vocês são jovens, vocês têm tempo para fazer a formação. Nunca abandonem isso e nunca criem a imagem de fazer uma coisa demasiado geral se o interesse de vocês é consultório. Se o interesse de vocês for trabalhar no PSF, quanto melhores generalistas vocês forem, melhor. Mas se o objetivo de vocês for ter sucesso em termos de consultório, vocês vão ter ele proporcional ao grau de especialização de vocês. Não tenham a menor dúvida disso. Tá bom. Aí a gente abriu o nosso consultório. Feliz da vida, a gente imagina o seguinte. Como é que a gente vai fazer? Eu acho que talvez a parte mais útil para vocês seja essa parte aqui. Como vocês não estão, ao que me consta, saindo já imediatamente para abrir o consultório amanhã, vocês têm tempo para escolher. E os cálculos que eu vou mostrar aqui para vocês, ninguém vai contar para vocês. Isso é quase um segredo. Até porque nenhum de nós fez esses cálculos. Ninguém tinha me dito isso quando eu fui abrir o meu consultório. Mas é importante que vocês ouçam isso, porque isso pode ajudar vocês a administrarem, não o consultório, que nem o título da aula, né, como administrar o consultório, mas como vocês administrarem a entrada de vocês no mercado de trabalho. Então nós temos 3 opções. Ou tu compra e é dono do consultório. Claro que se tu for herdar o consultório e ele cair no teu colo é outra história. Mas eu digo, saindo do zero. Ou tu compras o consultório, ou tu loca um consultório, não importa onde,
ou tu subloca consultório, que é muito comum. Sublocar, a gente sempre pensa assim, um quartinho num apartamento em Nova York, né? Mas dentro da medicina é extremamente comum a sublocação, como nós vamos perceber depois. Cada um desses sistemas de obtenção do consultório, ele tem uma característica. Vantagens e desvantagens todos eles têm. Então vamos lá. Quem compra tem uma vantagem. Vale, é que nem meu apartamento, eu comprei um apartamento. Ele é teu, tu faz o que tu quiser com ele, tu administra ele como tu quiser. Tu faz essas formas incorporam ao teu patrimônio. E, portanto, é interessante o fato de que tu tem um consultório que é teu. Além do que, o custo no momento do pagamento final, ali, no final do mês, tende a ser menor, já que tu já é dono do bem. E as pessoas fazem sempre esse raciocínio. Eu prefiro ter o meu porque o meu é meu e ainda por cima é mais barato. O meu é meu? Ok. Mais barato? Vamos chegar lá. Tá? Por outro lado, a desvantagem é o fato de que tu tem um custo de compra. Se ele caiu no teu colo é outra história. Mas a gente tem um custo de compra. E esse custo de compra, médico nunca faz esse cálculo. Nós temos que aprender a fazer esse cálculo. Chamado de custo financeiro daquele valor que foi empregado. Então o que acontece? Se eu tinha lá 100 mil reais e eu compro um consultório por 100 mil reais, esses 100 mil reais no dia seguinte param de render o que ele estava rendendo, seja qual for a aplicação. Por pior que seja a aplicação, rendia alguma coisa. Imediatamente ele para de render. E, portanto, se eu compro, eu tenho um custo financeiro que a gente nunca avaliou. Nós não costumamos fazer esse cálculo. E eu vou tentar trazer esse cálculo para vocês. Além do que, quando eu tenho um imóvel que ele é meu, eu não só paro de ter um rendimento, como eu não tenho desconto de determinados custos do consultório em termos de livro-caixa. Nós vamos chegar nisso, vocês vão entender isso. Quem tem consultório tem livro-caixa. Se tem livro-caixa, tu bota os custos do consultório no livro-caixa. Se o consultório é teu, ele não entra no livro-caixa. Começa daí. Além do que tu imobilizou o capital, né? Se tu resolve trocar de cidade, ele está ali. E tu pode comprar por X e vender por X dividido por 2, dependendo do mercado do momento. E há uma questão de risco jurídico. Acho um pouco exagerado o que eu vou falar, mas tecnicamente falando, se tu tem um belo apartamento, ninguém tira esse teu apartamento. Se tu tem um belo consultório, um caso que tu tenha que te processem, ele pode ser retirado. Então, do ponto de vista jurídico, é melhor tu locar do que tu ser dono. Mas tudo isso aqui vai depender, na verdade, da cabeça de quem pensa. E a cabeça de quem pensa depende de quem escuta. Eu só acho interessante vocês verem esses cálculos para poder fazer a sua própria ideia, pelo menos tendo ouvido o que a gente tem para contar. Então eu olhei, tudo Porto Alegre, interior é completamente diferente, a gente tem consultório para vender no interior por 30 mil, tá bom, 30 mil, se eu estou no interior eu também compro consultório por 30 mil. Mas quando a gente olha edifícios de um nível razoável, porque eu não vou botar vocês num consultório na Voluntários da Pátria e tal, não dá. Uma coisa razoável, imagina-se que algo entre 125 e 425 mil reais, tem mais, tem locais mais caros do que isso. Grosseiramente, um centro clínico adequado, próximo de hospital, por menos de 200 vocês não conseguem. Isso aqui, se não me engano, é bairro Floresta e tal, dado do fim de semana. Peguei uma coisa bem recente para não ficar chutando valores. Então vocês vão gastar na largada um valor que começa, digamos, em 200 mil reais. E eu vou fazer os cálculos em cima dos 200 mil. Eu não vou fazer o cálculo em cima dos 400, porque aí eu também acho exagero. Tu vai começar o teu primeiro consultório para atender IP num consultório de 400 mil, tu vai morrer. Então nós vamos começar um cálculo básico, 200 mil. E eu vou partir do pressuposto, que ele está errado ainda por cima. Eu vou partir do pressuposto que tu fez um cheque de 200 mil e comprou o consultório. Porque se eu for colocar custo de juro para tu comprar esse consultório a prazo com dinheiro financiado no banco, ele vai custar muito mais do que isso. Então os cálculos que eu vou fazer, eles vão se basear no seguinte: tu fez um cheque, tirou 200 mil e comprou o consultório. Tá legal? Então vamos lá. Então chutamos, ele custa 200 mil. 200 mil é uma sala em branco com teto e chão rasteiro. Tu não tem nada o que fazer lá dentro. Barateei, tá? Um valor de uma reforma. Eu botei em 50 mil, é muito mais do que isso. Eu botei em 50 mil porque eu fiz o meu em 1999 e eu gastei 45 mil reais. Se vocês considerarem a inflação desse período, provavelmente vai ser 80 mil que eu gastei para fazer lá. Mas eu preferi não exagerar para não criar também um monstro grande demais. Mas tu tem que considerar que ele custa 200 mil e que tu vai ter que botar pelo menos 50 mil para que ele tenha divisórias, porta, ar-condicionado, uma coisinha na janela e uma mesinha para ti, para os colegas que vão atender e para a secretária.
E eu botei raso de barato, que uma mesa de gineco existe mesa por 15 mil. Eu botei a mesa mais simplesinha de madeira, com autoclave mais simplesinho usado, com microscópio mais simplesinho usado, tu consegue montar com 15 mil. Simplesinho. Se tu quiser gastar, tu gasta 80 mil nisso aqui. Mas eu quis fazer o cálculo por baixo para também não assustar vocês. Então o teu valor de início, a primeira coisa que tu fez é que tu gastou R$250.000 para abrir esse teu consultório. 265 mil. E eu imaginei que tu tinha esses 265 mil numa poupança. Pressuponho que vocês devam ter ganho isso com bico, assim, atendendo em pronto-socorro durante a formação, já que estão pagando muito pelo jeito. E eu fiz o seguinte cálculo. Esse valor renderia numa aplicação qualquer, e eu sei, os economistas vão dizer que eu estou errado, porque eles vão dizer que tem a desvalorização cambial, tudo isso eu sei. Botei 0,75%. Eu só botei 0,75% porque é mais ou menos o que eu tiro da aplicação que eu tenho. O teu custo financeiro seria mais ou menos de 1.787. Eu sempre morro de medo quando eu falo isso na frente de economista, porque o economista deve enlouquecer, porque eu sei que o cálculo não é precisamente esse. Mas esse é um custo que nenhum de nós calcula. Nenhum de nós imagina que o dinheiro que está colocado lá poderia estar rendendo de outra forma. Então, se qualquer economista que sabe 10 vezes mais de economia do que eu pode dizer que o cálculo está errado e esse valor de 1.787 pode ser 500 pila ou pode ser 3 mil, não tem problema. O que importa é se ter a noção de que quando tu imobilizou dinheiro e quando tu botou o dinheiro no local, esse dinheiro deixou de render e deixou de ser teu e tu perdeu liquidez e, portanto, isso faz parte do risco do teu negócio. Seguindo a mesmíssima lógica, portanto, se eu tiver que errar, eu vou errar em todos do mesmo jeito. Eu peguei o valor da alocação, que é o meu consultório. Meu consultório hoje é alocado. O que acontece? Tu não saiu com nada, ele é alocado. Perfeito? Então, pelo menos os 200 mil aquele, eu não precisei gastar. Menos mal. Mas eu botei o mesmo valor de reforma e o mesmo valor de materiais médicos para ter uma noção. E aí deu 65, apliquei o mesmo cálculo, pode estar errado e tal, mas não importa. Isso deu um custo de R$487 de custo financeiro. Não é um custo do dinheiro que eu estou tirando do bolso, é um custo do dinheiro que eu já fiz e deixei de ter na minha mão. Com a seguinte diferença, esse valor aqui de 487 eu largo no imposto de renda. Porque eu faço um livro caixa e largo no imposto de renda. E, portanto, eu tenho um desconto em cima desse valor de 27%. E, portanto, é menos do que isso. É isso menos os 27%. O pessoal entendeu por que tem essa redução? Todo mundo que tem consultório faz livro caixa. E aqueles valores ali, ó, esse valor aqui do comprar, nada entra no livro caixa. Já esse valor aqui, já que está alocado, ele acaba entrando para o livro caixa e faz diferença. Ok, vamos lá. E sublocar? Sublocar, para vocês terem noção, eu tenho 8 pessoas no meu consultório. Eu sou o dono, eu tenho mais 7 lá. Todos sublocam. Qual é a vantagem de quem subloca? Quem subloca tem o seguinte: qual é o investimento inicial? Zero. Um outro cara já fez investimento. Ele tem um custo por turno. Varia. Tu pode até ter algum lugar mais caro do que 500, mas eu acho difícil. A média de Porto Alegre, 200 também é muito barato. A média de Porto Alegre é em torno de 300, 350 reais por um turno de trabalho. Com a seguinte vantagem: tu paga 350 reais por mês e tu vira dono de um consultório que tu não investiu nada e que provavelmente já está rodando com as coisas que funcionam lá dentro. É uma outra opção. Portanto, ele não tem um custo financeiro e ele não tem um custo de manutenção. Tu paga aquilo que tu tem que pagar. Ponto final. E ainda por cima desconta no imposto de renda. Todo esse valor que tu botar de aluguel, seja qual for, tu vai descontar no imposto de renda. Portanto, potencialmente, pelo menos, é uma forma mais barata. Claro que se ele está sublocado, significa o seguinte: que qualquer pessoa pode chegar ao seguinte: sinto muito, te arranca daqui amanhã. Claro, tu não tem nenhum poder com relação a isso. Mas é uma possibilidade inicial que te gera um custo menor. E aí eu quis pegar para vocês esse sim um valor real. Lá, os economistas podem até brigar comigo. Aqui não tem como brigar. Por quê? Porque esse é o custo do meu consultório. Esse eu provo com números e tal. Então o meu consultório, que é um consultório pequeno, num centro clínico bom de Porto Alegre, ele custa exatamente isso. 1.283 de aluguel, porque é o aluguel mais taxas e tal, condomínio e tal, luz, telefone, sindicato. Sindicato é as coisas da secretária e tal, o valor da secretária, ela custa isso, mais diversos. O meu consultório custa R$ 4.503 para manter por mês. É um consultório que não tem nada demais. Vocês entrarem lá, vocês vão achar que está assumindo dinheiro. E vai para mim, não está. É isso mesmo que custa, não tem como evitar. E o custo da secretária, se vocês olharem, praticamente metade do custo é secretária. Sim, secretária custa muito.
porque nós estamos num país que as leis trabalhistas fazem com que ela custa muito. E a minha lógica é, faz bem feito. Tu pode botar uma guria do Senac lá, 300 pila, mas eu acho que ela vai te criar mais prejuízo do que vantagem. Então, secretária boa eu acho que faz diferença, é um investimento que eu faço e esse valor é real em cima do meu padrão de consultório lá. O que eu fiz? Eu peguei os valores do meu consultório, que é aquilo ali, e joguei como se eu tivesse comprado, locado e para quem subloca. Interessante, né? Para vocês entenderem mais ou menos quanto é que custa. Já que vocês não tem, nenhum de vocês, ao que me consta, tem consultório, vocês têm uma ideia de quanto é que vai custar cada um. Então vamos lá. Larguei o custo financeiro básico, que era aquele que estava lá atrás, 1.787, mais a manutenção. A manutenção é menor, olha aqui, ó, porque não tem alocação, tu já é dono do local, correto? Então, não tendo a manutenção, o teu custo seria de 5.090. O meu custo lá, botei o custo mensal, mais o valor de custo financeiro que tinha lá e tirei o 27%, porque isso aqui tu larga no livro caixa. O que que deu? 3.751. Pode ter um furo para cá ou para lá, na verdade eu acabei de me tocar que eu podia ter tirado aqui do manutenção também o livro caixa, então o valor aqui vai ser um pouco mais baixo, mas a lógica vai se manter. E para quem subloca? Quem subloca tem, botei 10 turnos, como se fosse atendimento integral, e botei 300 pila, porque é um valor grosseiro. Dá esse valor aqui, porque tu pode retirar o 27,5 que tu bota no imposto de renda. Deu para entender a lógica? E aí a gente começa a fazer o primeiro raciocínio, que nunca ninguém me disse, e que eu adoraria que alguém tivesse me dito em algum momento. Sabendo que o cálculo não é preciso, que certamente um economista faz isso melhor do que eu, o que eu estou fazendo aqui, que eu nunca tinha ouvido antes e que eu quero que vocês escutem é o seguinte, é que a consulta custa dinheiro para nós. A consulta não é gratuita. E pior, a consulta custa dinheiro para nós, ela ocorrendo ou não. Quando a paciente não vem, tu não deixa de pagar nenhuma daquelas coisas. E, portanto, esse é um conceito que a maioria das pessoas não tem, que é o fato de que a consulta nos custa dinheiro. Então eu vou pegar aqueles valores, sujeito às chuvas e trovoadas, e vou distribuir para a gente ter a noção de como é que a coisa funciona. Pegando o padrão do meu consultório, pode variar, daqui a pouco tem um cara que atende a cada 10 minutos e tem paciente disposta a isso. Tá bom, vai faturar mais. Mas pegando o valor do meu consultório, eu atendo de 30 em 30 minutos. Então eu consigo fazer um total de 336 consultas nos turnos que o meu consultório está aberto. Pode ser para mais para cá, daqui a pouco vai uma paciente a mais e tal, mas o potencial dele é para 336 consultas. Dividindo pelos valores, o custo de uma consulta só partindo desse pressuposto é de R$15, de R$11 ou de R$6 se eu comprei, loquei ou subloquei. Porque esse é o potencial que eu tenho de atendimento. Deu para pegar o espírito? Esse é o potencial, nós estamos pegando atendimento completo. Então o custo nosso mínimo é isso aqui. Só que eu quero dizer para vocês que não é isso. Porque isso seria se o valor fosse líquido. Ele não é líquido. Vocês, além de terem esse custo, o governo vai lá e retira vocês 11% para o INSS e retira de vocês 27,5% de imposto de renda. Porque o governo é o nosso pior sócio. Vai por mim. Ele nunca vai te ajudar em nada, mas ele vai ser o teu sócio. Ele vai mandar o carnê e quando não mandar o carnê, ele manda alguém para fiscalizar por que tu não pagou o diabo do carnê. Conclusão da história. Esse é o custo da consulta para nós. Estabelecido isso, se a consulta for de R$1.000 a consulta, não tem nenhum problema, tu tem que ter dono no consultório, tem que folhear ele todo a ouro, porque não tem problema. Então nós vamos descobrir agora quanto é que os convênios nos pagam pelas consultas. Até porque, segundo a ótica geral, nós todos somos muito ricos. Então nós vamos descobrir agora quanto é que eles pagam. Bom, particular, depende. Então, assim, particular, se tu tem condições de cobrar R$1.000 uma consulta particular, ótimo, tá feito o carreto. Tem gente que cobra isso no Brasil. Acho que tem gente em Porto Alegre que cobra R$500 uma consulta. Para esses, não tem nenhum problema. Para o Ronaldinho Gaúcho, não tem problema viver do futebol. O problema de viver do futebol é para o carinha que está na várzea lá. Mesma coisa para nós. Tu vai ter alguém para o qual não faz a menor diferença. Mas para quem vive de convênio, é importante enxergar isso aqui, ó. A Unimed, recém readaptada a tabela, paga de 44 a 75. O IP paga maravilhosos 33,60. E eu tenho o ícone, que eu sempre faço questão de colocar, que é a Medial Saúde. A Medial Saúde paga religiosos R$ 21,60 para cada consulta, bruto, sem descontar o imposto de renda e INSS. É isso que a Medial Saúde compra. Fátima dá isso, Caberg, que é uma coisa que acaba sendo pública, é do Rio Grande do Sul, muitos de nós tem isso, e as consultas da Amend dão mais ou menos isso, fora os extras.
os extras vão ser importantes para nós, como vocês vão imaginar. Porque essa é a capacidade por convênios exclusivamente, e eu estou botando atendendo meia hora dentro daquele cálculo que eu fiz antes. Se atender a cada 15 minutos, fatura o dobro disso, óbvio. Entretanto, isso parte do pressuposto o seguinte: vamos pegar um valor médio de consulta, valor mais o desconto do imposto de renda, mais o valor do INSS, partido dos 50, o que tu vai descontar aqui, a tua consulta de 50 vira 15, 19 e 24. Pode ter um errinho aqui e outro? Pode. Não sou matemático. Mas a filosofia se mantém. E é importante ter claro isso. Porque eu, por exemplo, cansei de ter convênios que eu atendo em pouco volume, que quando tu vai lá, entra 500 pila por mês. Aí tu pensa, pô, 500 pila por mês é bom. Tu pega aquele dinheirinho, bota na carteira e tal, e fica satisfeito. Quando chega o imposto de renda, tu recebe aquele teu coisinha do imposto de renda dizendo o seguinte: 500 por mês, tu faturou 6 mil esse ano. Desses 6 mil, tu tirou 0 centavos de imposto de renda retido na fonte. E, portanto, tu tem 2 mil de imposto de renda a pagar em cima daquele ali. Tá entendendo? Portanto, te dá um ganho que te ilude. Porque isso aqui pode não sair na hora. Isso pode sair no final no meio do ano, quando lá tu tem que pagar teu imposto de renda dia 31 de abril. E por isso os médicos se incomodam tanto com imposto de renda. Porque se nós fôssemos que nem promotor, que ganha um salário único, que redesconta 27,5, estava resolvido. Mas se tu tem vários convênios e vários dos convênios não retiram automaticamente na fonte 27,5, tu vai ser chamado a pagar. E quando retira 15, tu é obrigado a pagar o resto. E é aí que faz diferença, quando tem um convênio ruim que paga mal, porque tu acabou não tirando na fonte e tu acaba sendo obrigado a pagar depois. Então, esse é um valor real quando o cara tem um convênio de 50 pila. Eu quero que vocês não se assustem demais. Isso aqui não está 100% errado, mas ele não está 100% certo. E eu digo por que ele não está 100% certo. Porque a consulta não é só o valor da consulta, tem outros adendos da consulta que aumentam um pouco o teu ganho. Mas eu acho importante colocar desse jeito nu e cru, porque essa é uma visão que a maioria das pessoas não tem. As pessoas acham que tem uma consulta de 43 pila, elas vão ganhar 43 pila na consulta. Não é verdade. Eles acham que o IP paga 34 e tu ganha 34. Não é verdade. Tu ganha 34 menos tudo isso. E aí eu fiz o cálculo. Esse cálculo até é assustador demais. Eu vou deixar passar vocês antes que vocês saiam correndo daqui e queiram fazer outra faculdade. Mas a lógica dela é pegar o número de consultas, um faturamento com valor médio, quanto é que tu iria ganhar. Mas grosseiramente tu consegue faturar, atendendo 320 consultas a 50 pila, tu fatura mais ou menos uns 16 mil, que acaba sendo o valor das consultas, mas tu tem que descontar e tal, vai um valor menor, e que eu sempre deixo essa interrogação. Por que não é tão ruim assim quanto parece? Por que eu tenho consultório? Porque se eu dou esses valores aqui, eles perguntam, por que eu não... Por que cobro consultório? Por causa disso aqui, ó, nós temos os extras. E os extras definitivamente fazem diferença. Fazem diferença porque, queira ou não queira, nós temos particulares, queira ou não queira, nós temos pacientes que gostam da gente, acabam pagando para consultar conosco, e queira ou não queira, mesmo nas consultas dos piores convênios, a gente tem adendos. Vou mostrar para vocês os adendos, que acabam aumentando o valor da consulta. E isso varia de especialidade para especialidade. Eu tenho consulta com o meu otorrino lá, cada vez que eu vou no meu otorrino, mesmo que seja uma consulta de Unimed, e é uma Unimed de valor mais alto, que as nossas Unimed são de valor mais alto, ele me faz lá uma rinoscopia e tal, e ele recebe o valor da rinoscopia. Portanto, o valor da consulta do otorrino é mais alto. E se tu vai num oftalmo, qualquer coisa que ele fizer, ele dá bom dia, ele bota lá código para bom dia para paciente, boa noite, código para boa noite. E, portanto, o valor é maior do que esse. O problema é que eu coloco o gineco, que é a área que eu conheço, e que infelizmente não é uma área que remunere bem. Aí eu tenho os cálculos trágicos aqui do número de consultas e tal, eu vou deixar passar para vocês. Eu fiz questão de botar na gineco, primeiro, porque é que eu conheço. E segundo, para que se tenha noção do que é o extra. Então, quando a gente pega uma consulta de Unimed lá, qualquer colposcopia e exame direto da Unimed, ele te dá um valor bem melhor pela consulta. E esse valor, ele não só entra bem, como ele entra redondo. Porque se a consulta é 40 e tu recebe 28 pela colposcopia, vale integralmente a pena fazer a colposcopia. Então, acaba que isso aqui, no meu entender, é bem remunerado. Claro que a gente tem, por exemplo, convênios como IP que pagam 12 pila pela colposcopia e se não pagam pelo direto, tu faz pelo amor ao paciente. Com as pessoas que não fazem. Eu faço. Mas eu faço em respeito ao paciente. Eu acho que não é justo o governo não me pagar, mas eu acho mais injusto eu solicitar um exame que eu posso fazer, estou diante da paciente. Mas o certo é que existem os extras dentro da própria consulta. Dentro da gineco nós tínhamos uma área que era maravilhosa, que era isso aqui, ó, era DIUs. Como os DIUs não eram pagos, o que a gente fazia? Virava uma coisa particular e que é linda por cima, tu podia cobrar o que tu quisesse. E durante muito tempo a gente cobrou valores altos pelo DIU.
O mínimo que eu cobrava para colocar um DIU era o dobro do valor dele. E eu literalmente botava o valor do DIU em função da capacidade econômica da paciente. Tu não vai botar um valor tabelado para pacientes que às vezes não têm condições financeiras. Acho que todos nós temos que ter essa noção social. Então ele variava. O problema é que a Anvisa simplesmente colocou que os planos de saúde têm a obrigação de dar o DIU. O que aconteceu? Hoje a Unimed, que é o melhor convênio, paga para nós, para colocar um DIU, R$144. Vocês podem dizer, olha, por um procedimento de 2 segundos, tá bom, porque é fácil colocar DIU, né? O problema é que nem todo DIU que tu coloca fica no lugar que tem que ficar. E o fato de colocar um DIU não te dá nenhuma garantia de que a paciente não vai engravidar. E exoticamente, tu ganha 144. Se ela engravidar, ela te processa em R$2 milhões, porque tem que ser o filho dela levado até para a Europa para estudar em Harvard. Que não é na Europa, eu sei. Mas, tá entendendo? Na hora do processo, eles fazem tudo isso. E, portanto, criou um risco-benefício de que tu ganha 144, que, pessoal, não é 144, é 144 menos 27,5, menos 11%, menos o custo do consultório, mais a pinça que tu gastou caiu no chão e mais o DIU que caiu, contaminou, ter que pegar um segundo. Quer dizer, e mais o custo do próprio DIU. O DIU não é de graça. Então, o valor acabou se tornando vil e, portanto, a maioria dos ginecologistas não coloca mais DIU no consultório. E eu sou um que não faço mais isso, eu não coloco. Por causa da Anvisa que mandou a Unimed colocar e porque o valor virou esse. Mas aí tem os procedimentos. Bom, então agora nós vamos ficar rico. As tabelas que se utilizam são essas, a que a gente quer, na verdade, a CBHPM, houve todo um movimento durante anos, vocês não pegaram isso, mas vocês vão pegar um pouco do contrafluxo disso, porque já existem hoje em dia mais convênios que utilizam. Mas o grosso, infelizmente, eu botei em primeiro, porque a Maria Lilis utiliza a tabela MB 92.2, a CBHPM está entrando um pouquinho, acho que não é o nosso foco aqui ficar falando de tabela a tabela, mas eu fiz questão de mostrar quanto é que é o valor das coisas para que vocês tenham ideia. Quando tu sai às 3 horas da manhã para atender um parto pelo IP no Hospital Divina Providência, que é sei lá, meia hora da tua casa, tu vai chegar lá, vai fazer o atendimento, vai ficar 6 horas no trabalho de parto e vai nascer um bebê saudável, lindo e maravilhoso. Para isto, você receberá R$280 daqui a 6 meses, dos quais serão descontados 27,5% mais 11%. Eu acho interessante contar isso, porque eu botei aqui o Medial, porque eu preciso contar uma história para vocês. Eu atendia parto pela Medial. Vocês se lembram que a Medial paga R$21,60 a consulta. Eu atendia parto pela Medial. Eu tinha uma cesárea marcada pela Medial às 8 horas da manhã de um sábado. Às 2 da manhã da sexta-feira, toco o meu telefone, a paciente da Medial adentra o hospital, uma emergência, e eu tive que operá-la. Então, ao invés de fazer às 8 da manhã, depois de ter dormido a noite inteira e tal, eu saí e fui lá, cheguei às 3 horas da manhã no hospital, incisei às 4 horas da manhã, acabou a cesárea às 5 horas da manhã, o bebê tudo bem, voltei no dia seguinte, voltei mais um dia para dar alta para minha paciente da Medial. Feito tudo isso, eu cheguei assim, ó, já que eu estou ralado, já que eu estou trabalhando tanto, eu vou jantar fora hoje para comemorar. Aí eu fui jantar no Copipi. Cheguei no Copipi, pedi uma comida. Espero que o pessoal do Copipi não veja, mas veio 2 pratos, um era pimenta e o outro era pimenta com pimenta. E eu não consegui comer nenhum dos dois. Não conseguindo comer nenhum dos dois, veio a conta. R$180. Fui tirar meu carro, como o meu carro não é um carro chique, botaram na frente um Porsche, uma BMW, uma Mercedes, um sei lá o que e tal. Eu fiquei 20 minutos para tirar e paguei 15 pila pro cara que foi tirar meu carro. Ou seja, eu gastei 200 pila na janta. E aí veio o pagamento da Medial. Ganhei pela minha cesárea da Medial R$199, 6 meses depois, dos quais foram descontados 30% de imposto de renda mais o INSS. Conclusão, eu ganhei menos para fazer uma cesárea às 3 horas da manhã do que eu gastei numa janta que eu não consegui comer. Conclusão, não atendo mais Medial e nunca mais voltei no Copipi. Espero que o pessoal do Copipi não fique bravo, mas é que a comida estava ruim mesmo. Mas a realidade é essa, tá? Os valores variam muito. Pela Unimed, e eu vou contar para vocês, eu até botei o valor que está na tabela, essa tabela foi pega recentemente, mas eu recebi por um valor de uma cesárea da Unimed um valor mais alto do que esse. Então vai ter pequenas variações em cima do plano da paciente, planos familiares, planos privativos, que costumam pagam pelo menos o dobro e assim por diante. E esses valores do IP aqui são valores do leito simples. Tem o PAMES, que é leito privativo, que também paga 2 tabelas e tal. Mas eu acho que é importante vocês terem uma noção das tabelas para não acharem que o indivíduo vai sair de casa para fazer um procedimento e ganhar R$5.000. Isso quem faz é cirurgião plástico. Isso eles fazem. Nós,
Por convênio, não existe isso. E aí eu fiz questão de trazer isso aqui. Isso aqui é o seguinte, não sou eu ali, é só uma fotinha, mas é um procedimento que eu faço. Para um ginecologista fazer estereoscopia cirúrgica, não é assim, quer dizer, não é qualquer ginecologista que saiba fazer uma estereoscopia cirúrgica. E esses tempos, isso aqui é tirado direto do procedimento lá, do pagamento do IP. Exatamente as datas, está tudo certinho. O nome da paciente é fulano de tal, mas o fato é perfeitamente verdadeiro. Fui lá, fiz uma estereoscopia cirúrgica no Hospital Divina Providência e tal. Essa paciente me telefonou todos os dias, sem parar, durante 7 dias que antecederam a cirurgia e 30 dias ligando depois da cirurgia e tal. Só em telefone de área de coisa eu gastei R$200. Até que veio o valor pago. R$168, sem desconto de INSS e nem desconto de imposto de renda. É importante ter a noção, entende? É bem importante vocês terem claro que o que paga para fazer um procedimento que é de alta complexidade, que pouca gente faz, por determinados convênios, é isso aqui. Eu acho que é importante vocês saberem para não terem a imagem de que vocês vão fazer qualquer vez que vocês forem entrar num hospital, vocês vão sair de lá rico, vão sair de lá assim, sobrando dinheiro. E a responsabilidade de vocês vai por mim, não é de 168. Vocês podem publicar por 1000. Eu costumo dizer que a medicina tem o maior risco-benefício da história do mundo. Nós somos os únicos que por 50 pila podemos ser processados em 1 milhão. E é importante você ter noção, é mais fácil ganhar 50 pila do que 1 milhão hoje em dia. Por outro lado, particular, aí é outro mundo, aí é outro esquema. Eu acho só importante vocês saberem que um acordo tácito diz que, é tácito, não está escrito em nenhum lugar, mas como regra a gente faz assim, tu cobra o valor de 100%, o auxiliar ganha 30%, o anestesista e o pediatra em caso cesariana ganham 40%. Então eu tenho lá uma tabelinha do Excel que eu, conforme o valor que eu for cobrar, eu digo para o paciente já o valor da equipe inteira. Eu acho que essa é uma forma ética de estabelecer os valores e tal, e cada vez isso tem mudado um pouquinho, porque o anestesista hoje está numa situação maravilhosa. Na verdade, eles estão em condições de barganha tal que eles conseguem sempre ganhar valores maiores do que nós. Então, mesmo que haja essa regrinha, na prática, o que a gente vê é que os anestesistas cada vez ganham mais e muitas vezes eu faço procedimentos que eu ganho 50 pila e o anestesista ganha 500. Isso é muito comum de acontecer. Em especial, aqueles que eles não têm um convênio. Porque quando eles não têm um convênio, eles cobram particular e a gente ganha pelo convênio. Tu faz uma cureta pelo IP da 50 pila e o cara cobra 500. É uma relação interessante. Já o interior é completamente diferente. Eu acho que todos esses cálculos, toda essa verdade que eu falei é um cálculo que vale para Porto Alegre. O interior é outro mundo, tá? E, portanto, eu fiz questão de botar curtinho, porque no interior cada cidade tem a sua peculiaridade. E a gente tem realmente médicos muito bem remunerados em quaisquer especialidades do interior, pelo puro e simples fato de que a competição é muito menor. A densidade de médicos que a gente tem em Porto Alegre, ela é inaceitável. E médicos do interior têm a capacidade de atender pelo SUS e privado e convênio dentro do próprio hospital que eles trabalham, que é do lado da casa deles. Então, cabe toda uma análise que é completamente diferente. Além do que o custo no interior é mais baixo. Vai fazer uma locação de um prédio comercial no interior, é diferente do custo aqui. E além do que existem cidades que pagam para tu ficar na cidade. Isso ainda existe, em especial cidades mais remotas. Eu conheço mais de uma pessoa que recebeu esse tipo de proposta. Para mim teve uma situação engraçada quando eu era residente. Eu tinha tão pouca noção da coisa que me telefonaram de Putinga para eu trabalhar em Putinga. Eu não sabia o que era Putinga, né? Mas eu fiz residência no Clínicas e eu imaginava que Putinga fosse uma cidade de 200 mil habitantes, com 3 hospitais e assim por diante. Aí me telefona o cara de Putinga e diz, o negócio é o seguinte, a gente está pagando para vocês morarem aqui. Tá bom, pô, que legal, quanto é que paga? Pagava muito mais do que eu ganhava na residência. O que eu vou fazer? Eu vou fazer parte, cesárea e tal. E aí minha pergunta pro cara, assim, como é que é a UTI neonatal de Putinga? A falta de noção de um cara que pergunta como é que é a UTI neonatal de Putinga prova o porquê que eu precisava dessa aula que eu não tive. Que eu achava que Putinga tinha uma UTI neonatal. Putinga tinha um médico, que era esse cara que precisava dormir de vez em quando e queria alguém que dividisse com ele. E eu achava que ia ter uma UTI neonatal. Imagina. Bom, estabelecido isso, isso aqui é menos importante para vocês, mas quando vocês quando forem abrir o consultório, vocês estão acostumados com os documentos do hospital, de SUS e tal, e cada um tem o seu. Então, assim, ó, tu tem pedidos de TIAS, tu tem pedido de AH, cada um de jeito diferente, eu não vou perder tempo isso para vocês. Mas a maioria dos convênios, que não sejam, os públicos pelo menos, que não sejam pré-estabelecidos, eles acabam utilizando o próprio receituário, eu gosto disso. Eu recomendo para vocês uma coisa que eu faço no meu consultório. Eu trabalho somente com o computador. E no computador eu não uso nada que não seja o Word, só o Word.
todos os meus pedidos de exames, todos os meus pedidos de autorização hospitalar, laudos, tudo está num Word. Então eu não mando fazer receituário, eu tenho uma folhinha pequenininha, eu imprimo, ela já sai tudo pronto. Melhora a nossa qualidade de letra e tal, pelo menos esse problema eu não tenho. A letra que eu utilizo no consultório é essa aqui. Essa dá para ler, a minha de verdade nem eu consigo. Conclusão da história. Eu acho, para quem acabou de não ouvir uma aula sobre administração de consultório, mas acabou de ouvir uma aula sobre como é que a vida funciona aí fora, o nome original dessa aula é A Vida Como Ela É, né? Para parar com a história de vou ganhar 40 mil por mês no primeiro mês do meu consultório aberto. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer mesmo considerando que um dado que outro esteja errado em termos numéricos, eu quero que vocês pensem o seguinte: decidam como é que vocês vão iniciar a vida profissional de vocês em termos privados. Se vocês vão comprar, se vocês vão locar, se vocês vão sublocar. Se vocês têm um pai que tem um consultório, por favor, trabalhem com o pai de vocês. Mas se vocês não têm e estão saindo do zero, não se atirem na primeira hipótese. Não façam que nem pessoas que eu conheço que compraram financiado consultório durante 15 anos e que acaba que seu consultório acaba rendendo muito menos porque fica pagando o valor de financiamento. Apenas eu quero que vocês tenham uma visão crítica com relação a isso. Pensem com muito carinho antes de fazer a escolha. E tenham a noção que, por mais errados que os meus números estejam, eles não estão tão errados a ponto de serem de serem tornados em verdade. Eles podem ter erros porque eu sou médico fazendo um cálculo de matemática. Um economista faria melhor. Mas a filosofia deles está certa e essa filosofia eu acho que é importante vocês pegarem. Por outro lado, vocês têm que saber que o faturamento vai depender de especialidade para especialidade. É incomparável com um hemodinamicista, um oncologista e um cirurgião plástico ganham quando a gente pega um clínico geral, um pediatra e um gineco. Posso falar mal do gineco porque eu sou gineco. E a gente ganha de fato menos do que as outras especialidades. E portanto, quando vocês forem escolher a especialidade de vocês e quando vocês forem abrir um consultório, vocês têm que levar em consideração o fato de que o pagamento dentro da medicina, ele varia conforme a especialização e subespecialização que vocês tiverem. Então, esse raciocínio tem que ser feito. E mais, dentro da especialidade, quanto mais subespecializados vocês forem, melhor. Estava conversando aqui na entrada, dentro da gineco, que é uma especialidade que paga pouco. Tem colegas que ganham muito, por serem a referência em determinados pontos. Portanto, nunca pensem que vocês vão ter alta remuneração com pouco estudo. Não existe isso. A nossa vida é uma vida que requer muito estudo. E, portanto, não pensem em nenhum momento que a formação de vocês acabou. Só vai ficar pior, porque sempre vai ter gente jovem com cérebro bom querendo pegar o espaço de vocês. E, portanto, isso aqui é exatamente a mesma coisa de tudo na vida. Tu não pode parar no tempo, porque se tu parar no tempo, eles vão te engolir. Outra coisa que eu não falei para vocês e que vocês devem levar em consideração é o seguinte: todos os cálculos que eu fiz aqui, eles têm um erro que é o mais básico de todos. É o fato de que eu fiz todos os cálculos como se vocês fossem sozinhos no mundo. E, portanto, eu digo para vocês, não sejam sozinhos no mundo. Se vocês forem abrir um consultório, a não ser que seja em Putinga vocês têm que abrir sozinho. Mas se vocês forem abrir um consultório em Porto Alegre, abram com os amigos de vocês, abram com pessoas que vocês confiem, abram com pessoas que possam dividir todas essas contas para vocês, com vocês. Para que vocês tenham ideia, o meu consultório tem uma coisa inteligente nesse aspecto, que derruba todos esses custos da metade. Eu tenho, numa única sala, 2 salas. Portanto, ele é um consultório único. O aluguel é o mesmo, mas eu tenho 2 salas de entrevista e uma sala de exame. Ou seja, tudo isso imediatamente corta a metade no momento que tem 2 pessoas atendendo ao mesmo tempo. E, portanto, a secretária trabalha um pouco mais, é verdade, mas o custo é dividido por um número maior de pessoas. E, portanto, eu não falei isso para vocês antes. Por isso que o objetivo não é assustar vocês. Mas é fundamental vocês saberem que abrir o consultório sozinho é uma coisa e abrir o consultório com 10 é outra. Eu tenho 8 dividindo comigo. Sai muito mais barato. Isso é tão verdade que, dependendo do local, eu conheço um cara em São Leopoldo que ele montou um consultório e ele atende de graça no consultório dele. Por quê? Porque ele sublocou por um número necessário e suficiente de pessoas para que pagasse o custo. Portanto, ele atende de graça no próprio consultório. E esse é um cálculo que eu não botei aqui para vocês. Mas eu fiz questão de fazer aquele dramalhão na entrada para que vocês souberem que é importante fazer cálculo antes de abrir as coisas. Mas eu acho que o mais importante é isso aqui, ó. Vocês têm que ter amigos. Em amigos vocês vão trabalhar melhor. E o futuro, na verdade, da medicina vai passar, sem dúvida alguma, por uma união maior da categoria. Dessa forma, não se assusta. Tudo aquilo que eu falei é verdade, mas está sujeito a vieses. E os vieses podem melhorar conforme o que aconteceu com a vida de vocês. Pessoal, muito obrigado pela possibilidade.